O relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é infértil. Não é capaz de gerar, de procriar, de perpetuar a espécie. E nisso, de logo fica evidente que ele contradiz a natureza. Hoje em dia, há muitas pessoas que estão defendendo a união formal, matrimonial de pessoas do mesmo sexo, portanto, pessoas de relacionamento homossexual. Há quem defenda a possibilidade de este casal entre aspas, homossexual, adotar uma criança, e há ainda quem esteja até defendendo, como tem acontecido recentemente na Inglaterra, um ensino favorável ao homossexualismo nas escolas, no sentido de reconhecer este tipo de prática como uma opção de vida que não tem conotação moral negativa. Ou seja, há quem sugira que nas escolas se prepare as crianças para ver o homossexualismo como uma coisa normal, quando nós vemos pela Bíblia e pelo próprio testemunho da natureza ser esta prática uma coisa anormal. Geralmente quem defende o homossexualismo de um ponto de vista intelectual cita o escrito de Michel Foucault, um filósofo muito conhecido na atualidade, que escreveu um livro publicado em português em 2 volumes, A História da Sexualidade. Michel Foucault, nesta obra, diz que essa aversão ao homossexualismo é uma coisa do mundo ocidental de um tempo para cá, precisamente a partir do cristianismo. Segundo ele, entre os gregos, a prática do homossexualismo, por exemplo, era normal. É bom salientar que Michel Foucault era homossexual e, portanto, não é um historiador imparcial, porque ele quer descrever a história de modo que ela possa justificar o seu procedimento. Inclusive, não era um homem feliz, tentou o suicídio várias vezes. Mas o que ele não observou foi o seguinte: é verdade, eu aceito, que era muito comum entre os gregos a prática do homossexualismo. O que eu não aceito é que, pelo fato de ser comum, por ser habitual, os gregos tinham aquilo como uma coisa certa. Por incrível que pareça, diferentemente do que acontece hoje, muito embora houvesse muita prática de homossexualismo entre os gregos, a posição oficial das cidades gregas era contra o homossexualismo. Hoje em dia, nós temos uma visão do mundo mais sociológica do que filosófica. O que eu quero dizer é que o mundo atual não é idealista, é um mundo que se rende aos fatos. Se a maioria das pessoas está fazendo determinada coisa, então determinada coisa é certa. Por quê? Porque a maioria está fazendo. É a mentalidade atual. Mas entre os gregos, a visão do mundo era idealista. Eles não perguntavam sobre se era a maioria ou a minoria que estava agindo de determinada maneira. O que acontecia no mundo empírico, na prática das pessoas, não era o que determinava a crença, principalmente moral, dos gregos. Eles tinham uma determinada visão moral, por intuição filosófica, me refiro principalmente aos filósofos, e depois de estabelecida essa visão, tudo que fosse contrário a ela estava errado. Ainda que fosse o procedimento da maioria, ainda que fosse o próprio procedimento do filósofo, que havia concluído que determinada coisa estava errada. Se ele estivesse fazendo aquilo ali, ele se condenaria e continuaria justificando sua visão idealista, porque era uma visão mais filosófica do que sociológica do mundo, aquela que vigorava entre os gregos. Basta lembrar que, conforme Kelsen, um filósofo e jurista, que escreveu A Ilusão da Justiça, nessa mesma obra, ele demonstra como as leis na Grécia condenavam violentamente o homossexualismo. Ele admite, como Michel Foucault, que havia muita prática de homossexualismo, mas ele demonstra que as leis de Atenas eram leis que condenavam a prática do homossexualismo. Platão, na sua obra intitulada As Leis, ele condena o homossexualismo.
porque diz que o homossexualismo é contra as finalidades da própria cidade, porque não ajuda a perpetuar a espécie. É bom lembrar que no Banquete, obra de Platão, ele conta que Alcebiades teve Sócrates por uma pessoa idônea e honesta, porque ele, Alcebiades, era homossexual e havia tentado conduzir Sócrates à prática do homossexualismo com ele, e não conseguiu. Sócrates dormiu ao seu lado e em nenhum instante tocou, e Alcebiades o teve por um homem idôneo, muito embora sendo homossexual, teve Sócrates por um homem idôneo moralmente, porque não o tocou, porque não se deixou vencer pelo homossexualismo. Inclusive a palavra pedagogo vem desse período. Pedagogo quer dizer aquele que acompanha a criança, porque os pais na Grécia Antiga contratavam alguém para levar seus filhos até o colégio e para buscá-los, porque exatamente os homossexuais adultos procuravam ir aos colégios para conduzir os adolescentes à prática do homossexualismo. Então os pais contratavam uma pessoa para acompanhar os filhos ao colégio e trazê-los, era o pedagogo que acompanha a criança, para evitar que um homossexual o seduzisse. Existiam leis severas na Grécia Antiga que proibiam pessoas adultas de entrar em escolas de crianças, exatamente para evitar que um homossexual fosse lá seduzir as crianças. Então, é bom observar isso, que na Grécia Antiga realmente havia um surto muito grande de homossexualismo, mas era condenado juridicamente, condenado filosoficamente, e o grego não se importava de a maioria estar praticando aquilo ali, uma grande parte, seja lá o número que fosse. Ele procurava saber o que era certo e errado, independente da prática corriqueira habitual. Não apenas está se generalizando a prática maligna do homossexualismo, mas existem inúmeros projetos de lei para formalizar o enlace entre homossexuais, para possibilitar a adoção por casais homossexuais. A igreja tem que protestar contra as injustiças sociais, a igreja tem que protestar contra o aborto, a legalização do aborto, e a igreja tem que protestar contra a prática do homossexualismo e muito mais contra qualquer tentativa de formalização. Se esses assuntos estão sendo cogitados, se esses assuntos estão sendo colocados, nós não podemos ficar à espera do desenrolar dos acontecimentos. Nós temos que nos antecipar e começar a protestar contra essa sujeira, contra essa imundície. Inclusive, por não estar a igreja protestando contra estas coisas, já está aparecendo até coisas esquisitas, como ditos pastores homossexuais. Tem aparecido. Nos Estados Unidos, há um movimento dentro da Igreja Católica contra o Papa João Paulo II, que não é aquele a quem pretendemos fazer a defesa, que tenta justificar como normal o homossexualismo. Católicos, padres estão nesse movimento. E, infelizmente, há que se falar até em pastores homossexuais. Até houve um caso na igreja anglicana de um sacerdote anglicano fazer cirurgia para mudar o fenótipo, a aparência sexual, a fim de ficar como se fosse uma mulher. Essas coisas acontecem porque a igreja tem que reagir. Chegou a hora de nós nos levantarmos, protestarmos contra o pecado, fazermos jus ao nosso nome, protestante. Nós não somos protestantes só contra a igreja católica, não. Nós somos protestantes contra tudo o que estiver errado, inclusive e particularmente nesse momento, o homossexualismo e qualquer pretensão de formalização de união de homossexuais.